Espero que estejam todos bem. Voltamos aqui para a nossa segunda parte da aula de Direito Civil. O nosso tópico é das pessoas, pessoas naturais e pessoas jurídicas. Hoje nós vamos continuar pessoas naturais. A gente ainda está aqui, nessa nossa segunda aula. Na aula que vem é que a gente vai entrar no tópico de pessoas jurídicas. Tá legal? Muito bem. De acordo com a nossa proposta, ainda considerando a nossa proposta, a gente estuda direto no Código Civil, porque como eu já falei anteriormente, penso que as questões vão ser tiradas daqui, ou seja, do texto legal, exatamente. Dessas palavras todas aqui que a gente está vendo, é que vão sair as nossas questões. Tá legal? Então não adianta ficar olhando para o rosto do professor, porque a foto dele não vai estar no dia da prova. O que vai estar lá no dia da prova é esse enfileiramento de palavras. É daqui, ó, que ele vai tirar as suas questões. É para isso aqui que você tem que olhar. Tá legal? Essa é a nossa proposta. Muito bem. Agora um disclaimer a respeito dos direitos da personalidade, que é o nosso assunto de hoje. Esse assunto aqui, pessoal, é um assunto muito vasto, muito mesmo. Vocês vão perceber aqui que nós começamos no artigo 11 e já paramos no artigo 21. São poucos artigos, entretanto, não se engane, é um assunto muito vasto. Na jurisprudência, ou seja, nos julgados, nos tribunais, nos fóruns de todo o país, a gente tem muitos processos, muitas questões a respeito do que está aqui. Tá? Só que é o seguinte, você vai imagina comigo que isso daqui, esses artigos, esses 11 artigos, eles são um barquinho. Imagina que isso daqui é um barquinho, tá? E nós estamos aqui dentro. Isso daqui é um barquinho, esses artigos que estão aqui. E ao redor dele existe um imenso oceano, o Oceano Pacífico, o maior do planeta Terra. É mais ou menos essa comparação que eu quero fazer. Pessoal, se a gente sair desse barquinho e for para ir nadar nesse oceano, a gente vai afundar. A gente vai nadar e não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque são muitos assuntos. É muito complexo. Você imagina, por exemplo, que aqui dentro estão os assuntos do tipo transplante de órgãos, cirurgia de transgenitalização, ou seja, mudança de sexo, nome social, marcas, patentes, tudo isso começa aqui. Está tudo aqui regulado especificamente aqui? Não, claro que não. A gente tem legislações específicas. Por exemplo, dentro de transplante de órgãos, nós temos uma lei específica para tratar desse assunto, mas ela começa aqui no nosso Código Civil. Lembra lá, agora vamos voltar um pouquinho, olha aí, para a gente rememorar, para a gente retomar, para a gente revisar a respeito da nossa LINDB. Lembra dela? Se você não assistiu o vídeo, recomendo que assista. Na LINDB está dito que a legislação, a par das especiais, não revoga. Então é exatamente esse o caso aqui, é um bom exemplo. A gente tem uma regulamentação geral aqui e vai ter também uma regulação em lei especial. Por exemplo, essa que eu mencionei do transplante de órgãos. Aí você vai ter duas legislações tratando do mesmo assunto e convivendo harmoniosamente. Essa é a ideia daquele artigo lá da LINDB. Se você não assistiu a aula, recomendo que volte. Se você assistiu e não lembra, recomendo que volte lá nesse tópico e, com esse exemplo em mente, procure compreender da melhor forma o que estamos falando. Tá legal? Então nós temos aqui uma parte geral a respeito de muitos assuntos importantes e que tem muita discussão no âmbito jurídico, e a partir daqui nós vamos ter legislações especiais, tratando desses mais diversos temas, entendeu? Só que a gente não vai navegar por esses mares, a gente vai ficar dentro do barquinho, e já é muita coisa. Vocês vão ver que aqui a gente já tem muita coisa para tratar, tá? Dentro daquela ideia de que nós vamos ler os dispositivos, nós vamos ler sim, por quê? Mas não é uma leitura qualquer, uma leitura com observações para que você, na hora de reler, tenha noção do que você está lendo. Você não leia
é como se estivesse lendo em outra língua. Não, não. A gente quer que você compreenda o que você está lendo. Para isso, nós vamos trazer algumas noções gerais. E aí, para fechar o meu disclaimer, que já se estendeu até demais, a nossa prova é de noções de direito civil. Noções e não de direito civil propriamente. É por isso que eu entendo que o que vai ser cobrado está aqui nessas linhas e não além disso. Por quê? Porque nós temos que ter apenas noções de direito civil. Penso que, inclusive, se o examinador quiser ele se aventurar por esses mares, está correndo sério risco de ter questões anuladas. Por quê? Porque noções de direito civil você não pode imaginar que ele vai trazer jurisprudências e grandes aprofundamentos a respeito dos temas. Entendeu? Esse é meu disclaimer. Espero que aqui você já tenha compreendido o meu ponto. E por que nós não vamos adentrar em outros assuntos extra-Código Civil. Tá legal? Dito isso, vamos para o nosso artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei. Então veja que aqui ele já começa abrindo, ele já abre o leque, ele não deixa fechado, não, ele abre o leque. Então, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Muito bem. Então, com exceção dos casos previstos em lei, aí aqui você já resolve, por exemplo, se ele trouxer: os direitos da personalidade serão sempre intransmissíveis e irrenunciáveis. Está errado, por quê? Porque o próprio dispositivo legal já diz que pode, em alguns casos previstos em lei. Que casos são estes? A gente não precisa se preocupar. A gente só precisa se preocupar que existe a possibilidade. Entendeu? É aquilo que eu estou dizendo. Não vamos sair do nosso barquinho. Vamos ficar aqui. Tá? A gente precisa saber que existe a possibilidade de transmissibilidade e renunciabilidade. Mas, a rigor, a regra é: os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis. O que quer dizer isso? Você não pode, de regra, quando a gente fala de regra, é porque existe exceção. Tá legal? Então, de regra, eles são intransmissíveis e irrenunciáveis, ou seja, eles não podem ser transmitidos. Eu não posso transmitir o meu nome para um terceiro. Olha, o nome Rafael agora é seu, eu vou transmitir. Não, de regra não pode. Existem exceções? Existem, mas de regra não pode. Eu não posso renunciar. Olha, eu tenho meu direito de imagem e a partir de agora eu renunciei. Eu não quero mais o meu direito de imagem. Não pode. A rigor, você não pode fazer isso. Entendeu? Não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. O que quer dizer isso daqui? Eu também não posso limitar. Ora, esse caso aqui tem um caso emblemático que eu vou trazer para efeito apenas de entendimento, apenas para que a gente possa entender do que se trata. O Ronaldo, o camisa 9, o Ronaldo Fenômeno, ele fez um contrato vitalício com a Nike. Lembra desse caso? Com a Nike, olha aí o símbolo da Nike, em que ele cedia os seus direitos de imagem para essa empresa vitaliciamente. Ele cedeu via contrato o seu direito de imagem. A Nike para sempre poderia usar os direitos de imagem do atleta. Não vamos entrar no caso, não vamos fazer o estudo de caso. Vamos apenas saber que existe, para você entender do que você está se falando. Aí veio o Supremo Tribunal Federal e disse que, olha, em certos casos é possível que haja uma limitação voluntária a respeito desses direitos da personalidade. Por exemplo, o direito da imagem. Até porque, né, pessoal, a gente viu que aqui no começo, com exceção dos casos previstos em lei, existe uma cláusula, uma porta aberta. Uma porta aberta aqui no dispositivo, não é uma porta fechada, existe uma porta aberta que possibilita isso, tá? Mas é a regra, a gente precisa entender que é a regra, tá? De regra são intransmissíveis, irrenunciáveis e não podem o seu exercício sofrer limitação voluntária, esses direitos da personalidade. Bem compreendido? Como é que eu acho que pode vir?
ele vai trocar essas palavras aqui, simplesmente isso. Veja, tanta explicação, ele chega na hora da prova, só troca. Vai botar que é renunciável, de regra é transmissível, vai inverter, ou vai trazer uma outra palavra. Porque, por exemplo, existem outras características, tá, dos direitos da personalidade, além da intransmissibilidade e da irrenunciabilidade. Eles são, por exemplo, imprescritíveis. Agora, se o examinador cobrar, de acordo com disposição expressa do Código Civil, os direitos da personalidade são imprescritíveis. Essa é aquela questão que pega o candidato que estudou bastante, porque ele sabe que eles são imprescritíveis, os direitos da personalidade. Só a título de nota, imprescritível quer dizer que você não usando, por exemplo, o seu direito de imagem, não quer dizer que você perde ele pelo decurso do tempo, tá? Por mais que passe o tempo, você não vai perder o teu direito de imagem. Teu direito de imagem, por que eu estou falando dele? Porque ele é um direito da personalidade, assim como o nome, que são os exemplos que eu estou dando. Tá legal? Então, ele vai dizer, de acordo expressamente lá com o que diz o Código Civil. Ele vai ficar na dúvida, porque ele sabe que é verdade, mas que não está escrito aqui. Você entendeu? Como é que o examinador pode ser maldoso nessa hora? Ele pega uma informação correta, mistura com uma incorreta e vai querer te confundir. Essa questão eu reputaria como difícil. A mais fácil seria ele trocar aqui, ó, dizer que é transmissível, dizer que é renunciável, que é mais ou menos como eu acho que venha, sabe? Claro, a banca AOCP, como eu já disse em outras oportunidades, pode trazer um probleminha, né? Ou seja, dizer ali, por exemplo, que o fulano teve o seu nome publicado no jornal e assim por diante. Trazer um probleminha, mas ele vai aplicar isso aqui, ó. É isso aqui que você precisa saber, tá legal? Pessoal, vimos o artigo 11, para a nossa prova de noções de direito civil é o suficiente. Tem muito mais coisa aqui dentro, eu sei, entretanto, penso que não é necessário a gente se aprofundar mais do que isso, tá legal? Até pelas razões que eu já expus anteriormente. Muito bem, pessoal, então vamos lá para o nosso artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Aqui, pessoal, ele está simplesmente dizendo, olha, se alguém ameaçar ou lesionar o seu direito de personalidade, você tem direito de exigir judicialmente que cesse essa ameaça ou lesão propriamente ao seu direito de personalidade. E não só, você também pode reclamar perdas e danos, a chamada indenização. A chamada indenização por danos morais, danos materiais, tudo aquilo que vocês já ouviram falar por aí. É aqui, ó. No que se refere a direitos da personalidade, está previsto aqui no nosso artigo 12. Como eu já disse, só aqui no artigo 12? Não, está espalhado pelo ordenamento. Em todo o ordenamento jurídico brasileiro nós temos dispositivos que vão tratar da defesa contra a ameaça ou lesão a direitos da personalidade. Tá legal? Então, simplesmente ele está dizendo isso, que você pode exigir. Tá legal? A respeito dos direitos da personalidade, eu vou botar um pezinho para fora do nosso barco e vou dizer que, porque pode ser que o examinador também tenha essa ideia, acredito até que não, tá? Mas só para desencargo de consciência, eu vou dizer para vocês que eu já mencionei rapidamente, mas que o direito da personalidade vai ter três esferas. A esfera da integridade, física, moral e intelectual. Tá? Só para a gente se situar um pouquinho melhor. Integridade física, aqui se refere ao corpo físico mesmo, tá? Aí o corpo humano. Moral, que tem a ver com aqueles direitos que não são tangíveis, por exemplo, o nome, a imagem, a voz, é esse tipo de coisa que nós estamos falando, que não são propriamente o corpo físico, mas dizem respeito
a outras situações relativas à personalidade, tá? E intelectual. Aqui nós estamos na esfera de produção humana. Por exemplo, marcas, patentes, produção de obras, direito autoral e assim por diante. Tá legal, pessoal? É disso aqui que nós estamos tratando, tá? E a respeito ainda dos direitos da personalidade, é importante que se diga, é um detalhe que também está extra legislação, mas o que se trata aqui não é exaustivo, tá? Não é só o que está aqui que são os direitos da personalidade, não. Como eu disse, por todo ordenamento existe proteção a esses direitos. Aqui é um rol exemplificativo. Eu vou até escrever é um rol exemplificativo, tá legal? Ou seja, são apenas exemplos de direitos da personalidade. Pode ser que ele pergunte isso é muito no início da teoria dos direitos da personalidade, tá muito no início. Então é por isso que eu tô falando, tá? Isso daqui e isso daqui tá muito no início do estudo dos direitos da personalidade. Então é por isso que eu tô trazendo, tá? Mais do que isso, não vejo necessidade, apenas para efeito de compreensão e um pequeno desencargo de consciência. Vai que ele pergunta, né, que o rol é taxativo. Não é taxativo, não. É exemplificativo. Taxativo quer dizer 1, 2, 3, 4, 5 e acabou. Não, não, não. É 1, 2, 3, 4 e 5 e segue, tá? Ainda que fora aqui do nosso Código Civil. Tá legal? E aqui já mencionamos integridade física, moral e intelectual e trouxemos alguns exemplos para a sua compreensão. Então tudo que se refere a isso aqui, e que, ou seja, que está fora do Código Civil, pode-se exigir, voltando, que cesse a ameaça ou a lesão. Tá legal? Muito bem, vamos em frente. Parágrafo único. Em se tratando de morto, veja, temos uma situaçãozinha nova aqui, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Aqui, com certeza, né, vai demandar algumas explicações. Bom, veja que até a pessoa que morreu, ou seja, o morto, ele tem direito de manter os direitos da personalidade a salvo. Por exemplo, ainda que tenha reflexos patrimoniais, os seus descendentes, seus ascendentes, seus herdeiros, portanto, vão poder se defender de violações aos direitos da personalidade daquela pessoa que se foi, do falecido, tá? E quem é que vai poder requerer a medida prevista neste artigo? Que artigo? Que cesse a lesão ou ameaça ao direito da personalidade do morto. Quem é que vai ter direito de pedir isso judicialmente? Tá aqui, ó. Vou até mudar a cor. O cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Cônjuge sobrevivente, aquela pessoa que convivia maritalmente com o falecido. Pois a palavra cônjuge aqui pode causar alguma dúvida, porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o cônjuge aqui não é apenas a pessoa, como se diz no popular, casada no papel, aquela pessoa que é casado sob o regime da lei civil. O convivente, ou seja, o companheiro ou consorte, também vai entrar aqui, tá? Vai entrar aqui. Isso daqui não acredito que seja perguntado, porque já estão tratando aí de uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas fica a título de conhecimento, tá? Então, o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral. O que é parente em linha reta? Linha reta é para cima e para baixo. Pai, mãe, avô, avó, dos dois lados. Esses aqui, ó, aqui vamos imaginar que tá um morto, tá? Ele tem o pai, tem a mãe, para cima os avós, os bisavós,
Aqui é mais difícil, né? Em razão da idade, mas enfim. Para cima e para baixo. Filhos, portanto, né? Então aqui vai estar a pessoa falecida, aí vai ter os filhos. E os filhos dos filhos, netos, portanto. E assim por diante, linha reta, tá? Linha colateral, o que seria? Irmãos, primos, tios. Aqui tem uma limitação. Quando saiu da linha reta, ó, em linha reta ou colateral, em linha reta, aliás, aqui parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. Então, tá. Parágrafo único, em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo, cônjuge sobrevivente, qualquer parente em linha reta ou colateral, até o quarto grau. Aqui a gente vai precisar, eu já fiz previamente um esqueminha aqui para a gente entender o que é o parente até o quarto grau. É uma coisinha um pouquinho enjoada, mas não muito, tá? O nosso falecido, o nosso morto está aqui, tá? É daqui que a gente vai partir para fazer uma contagem. Nada mais é do que uma contagem. Aqui tem pai. Aqui tem pai e mãe. Aí aqui avô e avó. Aqui o tio e a tia. Aqui o primo e aqui o irmão. E essa contagem funciona da seguinte forma. Por exemplo, o irmão aqui, você não pode pular direto, você sempre tem que subir para o tronco principal, para daí depois você descer. Então, o irmão, na verdade, ele não é um parente de primeiro grau. Parente de primeiro grau é aqui, ó. Quando a ligação é direta. Então, por exemplo, aqui eu fiz um exemplo como se ele não tivesse filhos, tá? Mas imagine que ele tivesse 2 filhos e seria mais ou menos assim. Aí aqui é parente em primeiro grau e aqui parente em primeiro grau. O irmão, portanto, você subindo até o tronco principal e voltando, você vai descobrir que o irmão, ele é um parente em segundo grau, isso mesmo. Você que não sabia, o irmão, seu irmão, sua irmã, se você tiver, é teu parente em segundo grau, não em primeiro grau. Interessante, né? Então, o irmão poderia, sim, porque nós estamos querendo parente até o quarto grau. Então, vamos ver. Pai e mãe poderia, sim, porque eles são em linha reta. Avô e avó, sim, são em linha reta. Agora, e esses tios aqui, eles poderiam? Sim, eles poderiam. Por quê? Porque aqui você subiu, vamos fazer a contagem. Você subiu 1, 2, 3. Aqui nós entendemos que é até o quarto grau. Aqui seria terceiro grau. E o primo dele poderia? Sim, poderia. Porque o primo contaria o quarto grau. Seria até o primo. Então veja. 1, 2, 3, quarto grau. Então, até o primo poderia pedir nós estamos falando daquela proteção aos direitos da personalidade. Lembra disso? Para que cesse a ameaça ou a lesão, que seja preventivo, portanto, ou repressivo. Que cesse a ameaça, então é uma prevenção. Está sendo ameaçado, nós vamos prevenir para que não ocorra. Ou a repressão. Houve a lesão já e a gente quer que cesse. Tá legal? Então, até o primo, até o quarto grau. E o irmão? Com certeza, né? 1, 2, o irmão poderia. E os sobrinhos? Vamos imaginar aqui, ó. Imaginar que ele tem um sobrinho só. Poderia? Com certeza. 1, 2, então aqui. 1, 2, 3. E assim por diante. Bem compreendido até o quarto grau do que se trata. Talvez, pessoal, para não precisar aprender a fazer todo esse esquema aqui na hora da prova, até porque realmente eu acho que o examinador não vai, pode ser que traga um problema colocando, o sobrinho, o tio, isso, aquilo, pode ser. Mas acredito que ele vai ficar por aqui, ó, quarto grau. Se ele trouxer, o que eu recomendo para você gravar
e não precisar aprender a fazer toda essa contagem. Chega na hora, pode dar, fazer uma confusão, pode errar a contagem, enfim. Para que você não precise perder muito tempo com isso, o que você vai fazer? Então, talvez o mais interessante seja você gravar, tá, pessoal? Quem são os parentes de primeiro grau? Isso não existe, né, na verdade, porque são os ascendentes e descendentes, chamam-se ascendentes e descendentes. De segundo grau são os irmãos, de terceiro grau são tios e sobrinhos, e de quarto grau, primos, tios, avós e sobrinhos netos. Se você der um Google e for lá em imagem, tudo isso fica bem desenhadinho, fica bem mais fácil de você gravar. Recomendo que você faça isso, tá? Dê uma olhadinha, porque se vier um probleminha, provavelmente eles vão colocar um primo, um tio, um sobrinho, que é o que mais aparece, tá? São esses três aí, o irmão, enfim. Ou vai pedir a letra da lei, que é quarto grau. Bom, bem esclarecido do que estamos tratando, vamos para o nosso artigo 13. Salvo por exigência médica, é defeso. Essa expressão quer dizer é proibido. Tá? É defeso, quer dizer que é proibido. Vou escrever aqui porque a gente não está muito acostumado com essa expressão, mas quando a lei diz que é defeso, quer dizer que é proibido. Então, é proibido o ato de disposição do próprio corpo quando importar, ou seja, quando causar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Aqui é o seguinte, pessoal, a pessoa não pode, por exemplo, se automutilar, não pode diminuir permanentemente a sua integridade física quando isso contrariar, por exemplo, os bons costumes, e de regra ela não pode fazer isso. Tá? Ela não pode, eu quero porque quero arrancar um braço. Não pode. Tá? A legislação não permite que ela faça isso. Tá legal? Aqui, pessoal, entra a questão, como eu estava falando antes, do transplante, tá? Transplante de órgãos e tecidos. Eu não quero entrar nisso, tem uma legislação própria que vai tratar desse assunto, mas só a título de conhecimento é daqui que se trata... a partir daqui que se trata de transplante, tá? Porque, querendo ou não, o transplante importa diminuição, às vezes permanente, da integridade física, tá? Permanente quando, por exemplo, quando a pessoa tem um órgão duplo, vamos imaginar um pai que tem um filho com problema renal, ele tem 2 rins saudáveis, o pai. Entretanto, seu filho precisa urgentemente de um transplante de rim, e esse pai é doador. É constatado pelas vias médicas que esse pai é doador. Ele vai ter sim uma diminuição permanente da sua integridade física, afinal ele tinha 2 rins, 2 órgãos, um órgão duplo, portanto, e vai ficar só com um, tá? Isso vai ser tratado, como eu disse, lá na lei dos transplantes. Nós não vamos entrar nesse assunto, mas é só para que você saiba do que nós estamos falando, tá? É isso aí. Se cair, vai cair a letra da lei, que é defeso, ou seja, que é proibido. Aí ele vai trocar, vai dizer que é permitido. É algo muito mais simples, tá, pessoal, do que a gente trata aqui na nossa aula. O que vai cair é algo muito mais simples. Vai dizer que é permitido, pode dispor do próprio corpo. Às vezes vem até uma questão muito fácil, que a gente demanda tanta explicação, você vai ver, nossa, claro que não, né? Claro que ele não pode dispor permanentemente do próprio corpo. Aí a pessoa, apenas uma pessoa desavisada, que vai pensar, não, mas se eu quiser arrancar um braço, eu posso. O braço é meu. Quem manda sou eu. Não, não é bem assim, tá? Os direitos da personalidade, lá no Código Civil, artigo 13 caput, vai dizer que não. Tá legal? E quando contrariar os bons costumes, eu nem vou entrar nisso aqui, tá? Basta que você saiba que se contrariar os bons costumes, é proibido. É defeso, portanto, tá? O que são bons costumes? Aqui tem uma discussão ético-filosófica, política muito grande a respeito do que significa a expressão bons costumes. A gente não vai entrar nisso porque realmente seria uma loucura a gente tratar nisso na nossa aula de
noções de direito civil. Tá legal? Basta que você saiba que não pode contrariar os bons costumes. Ponto. Muito bem. Parágrafo único. O ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante, olha aqui, ó, na forma estabelecida em lei especial. É aquilo que a gente já falou, nem vamos perder tempo com isso. Tá legal? Artigo 14, é válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Aqui o exemplo clássico que a doutrina traz é aquela pessoa que, para depois da morte, vai dizer que vai doar o seu corpo para uma instituição, por exemplo, uma faculdade de medicina. Sabe que os corpos que as faculdades de medicina utilizam para que seus estudantes possam aprender? Então, essa doação é válida e a previsão legal está aqui, ó, com objetivo científico, tá? Então, com esse objetivo, aí sim eu acho que pode vir um probleminha, sabe? Fulano veio e por exemplo, quis doar o corpo antes de sua morte. Pode? Não pode. Para depois da morte. Tá bem claro, né? Ou ele quis, isso é possível, é previsto pela legislação, é proibido, algum probleminha assim pode acontecer, tá? Essa aqui é uma questão mais simples a respeito deste assunto e que vocês agora sabem de onde é que vem isso, tá? Agora me vem até um exemplo à mente aqui. Quem assistiu lá o filme dos Guardiões da Galáxia vai lembrar que o colecionador, aquela figura do colecionador, ele pede o corpo do Groot. Não sei se todos assistiram, mas é um exemplo aqui para trazer. Ele fala, olha, eu quero o teu corpo, eu pago adiantado pelo teu corpo, para que depois da sua morte eu fique com ele, porque ele era um colecionador e queria o corpo do Groot. O Groot é uma árvore lá, né? Para quem viu o filme sabe do que eu tô falando. Se não, dá um Google aí e procura quem que é o Groot. É uma árvore lá, é um personagem. Isso seria possível de acordo com o artigo 14? Não, não pode. Por quê? Porque não tem objetivo científico e nem altruístico, tá? E também isso aqui não pode ser pago, né? É altruístico. É uma doação. Ele não pode vender o corpo dele para depois da morte. Então aquele exemplo ali eu só trouxe para que a gente saiba, para que a gente alongue um pouquinho mais, aprofunde só um pouquinho e saiba que não seria possível a venda do seu próprio corpo para depois da morte. Tá legal? Muito bem, o parágrafo único, o ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Claro, a qualquer momento, não precisa justificar, livremente, portanto, pode ser revogado. Olha, eu ia doar para a faculdade o meu corpo para depois da morte, não quero mais. Repensei, enfim, minha consciência diz que não e eu mudei de ideia. Isso aqui é livre, tá? Aí pode vir o que o examinador poderia dificultar a nossa vida. Em qualquer caso, sem exceção, o ato, essa aqui é daquelas que realmente é dessa forma, tá? Em qualquer caso, sem exceção, o ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Não tem exceção. Tá legal? Muito bem. Artigo 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. É aquela situação que o paciente está em risco de vida. Ele pode ir para a mesa de cirurgia e não voltar vivo. Então, ele não é obrigado, ele não pode ser constrangido, obrigado a submeter-se ao tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Veja que não é só intervenção, tratamento médico também. Precisa tomar um remédio, mas esse remédio aqui eventualmente pode causar-lhe a morte. Nesse caso, ele não é obrigado, não pode ser constrangido. Aí são aqueles documentos, para quem já passou por isso sabe, que vem do hospital dizendo que assume a responsabilidade, isso, aquilo, assim por diante, tá? Muito bem, vamos em frente. Artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome. Toda pessoa tem direito ao nome. Olha aqui, ó, não tem exceção aqui, ó. Se ele colocar na prova, por exemplo, se ele for bem maldoso e colocar salvo disposição em contrário, toda pessoa tem direito ao nome. Tá errado, né? Aqui é uma regra que também não comporta exceção. Todo mundo tem direito ao nome. Nele compreendido o quê? O prenome e o sobrenome. Como assim?
Só para a gente entender rapidamente, o prenome é aquilo que nós chamamos de nome. Qual é o seu nome? Meu nome é Rafael. Não, o meu prenome é Rafael. O meu sobrenome é Prestes. Entendeu? Então, o nome é o prenome e mais o sobrenome. Isso compõe aquilo que chamamos de nome completo, né? No português popular, o nosso português das ruas, a gente chama de... Qual o seu nome completo? Na verdade, é apenas o nome que é composto pelo prenome e sobrenome. Bem entendido? Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Veja bem, o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem, ou seja, por outra pessoa, em publicações ou representações. Que publicações? Jornalísticas, internet, redes sociais, assim por diante. Ou representações que a exponham ao desprezo público. A gente não pode sair falando das outras pessoas, né? Utilizando o nome dessas pessoas para expô-las levianamente ao desprezo público. Aquilo que se chama de cancelamento. Hoje em dia, né? A gente não pode fazer isso. Está aqui, previsto no artigo 17. Ainda quando não há. Puxa vida, mas eu não tinha intenção. Eu publiquei isso, eu falei isso nas minhas redes sociais, mas eu não queria difamar essa pessoa. Não importa. Ainda quando não haja a intenção difamatória. Não importa, você não pode fazer isso. Tá legal? Uma regra mais ou menos autoexplicativa, a gente já, por intuição, imagina que não pode fazer isso e não pode mesmo. Tá legal? Agora mais uma bem fácil, bem autoexplicativa. Artigo 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. É claro, né? Uma propaganda comercial não pode pegar o meu nome, o seu nome, o nome de qualquer pessoa, empregar este nome numa propaganda para arrebanhar clientes, obviamente, e muito menos nomes de personalidades. Né? Não posso pegar o nome aí de um jogador de futebol e colocar na minha marca de artigos esportivos ou o que quer que seja, sem autorização desse atleta. Claro, isso aí vai envolver contratos milionários, né? Até mencionamos já hoje o contrato lá do Ronaldo, assim por diante, né? Sem autorização não pode. Autoexplicativo. Muito bem. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Pseudônimo, o que é isso? Pseudônimo é o apelido, é aquilo que comumente chamamos de apelido. Então, desde que ele seja utilizado para atividades lícitas, goza da proteção que se dá ao nome. Então, por exemplo, a Xuxa, o Pelé, são aí os dos mais conhecidos, né, pseudônimos. O próprio Silvio Santos, né, que o nome dele não é Silvio Santos, praticamente um apelido, um pseudônimo. E a Xuxa, desde que adotados para atividades lícitas, gozam da mesma proteção que se dá ao nome. É aquilo, né? Já pensou se não tivesse proteção? Qualquer um poderia pegar aí o pseudônimo Pelé ou Xuxa e colocar na sua propaganda. Afinal de contas, não teria proteção nenhuma, né? Não, o nome ok, mas o sobrenome... desculpe, o pseudônimo, esse não tem proteção. Tem sim, tá aqui, no artigo 19. Não pode tanto quanto o nome. Tá legal? Muito bem. Artigo 20. Salvo se autorizadas... ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Muito bem. Aqui, pessoal, temos um caso famoso no meio jurídico, está até ressaltado aqui.
A ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade 4815, proposta lá no Supremo Tribunal Federal, a maior corte brasileira em termos de direito, foi proposta uma ADIM e se perguntava o seguinte: no caso de biografias, é precisa autorização do biografado? Imagine uma personalidade, já que a gente estava falando do Pelé, vamos imaginar o Pelé, vamos imaginar que estivesse vivo. Rafael, quero fazer uma biografia, escrever uma biografia do Pelé. Eu preciso de uma autorização do Pelé? Veja que, seguindo o artigo 20, sim, a resposta seria sim. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, com base no direito à liberdade de expressão e jornalística, disse que não. Veja como é um assunto complexo. Aqui está dizendo uma coisa, mas ele se socorreu, o Supremo Tribunal Federal e os proponentes da ação direta de inconstitucionalidade se socorreram lá do direito de expressão e a liberdade de imprensa para dizer que, neste caso das biografias, não seria necessária autorização da pessoa a ser biografada. O Supremo disse que aí é um conflito de direitos, né? Ponderação de interesses e assim por diante. Isso aí é uma outra discussão que está lá dentro daquele oceano. Mas só para a gente ter conhecimento do que trata esse artigo 20, é disso aí, por exemplo, que ele está tratando, tá? Então não precisa de autorização do biografado, até porque isso, lá no julgamento, o Supremo Tribunal Federal considerou que seria uma censura prévia, né? E isso não poderia ocorrer. Então, entretanto, aquele que se dispuser a escrever uma biografia é responsável pelo aquilo que escrever. Então, se a pessoa eventualmente biografada se sentir ofendida, pode sim ir atrás do escritor, do autor do livro e pedir indenização, pedir ali uma reparação por violação, enfim, da sua imagem, seja o que for que acontecer, o que vai estar escrito lá. Então essa pessoa precisa ter muita responsabilidade. Olha, quer fazer, faz, mas a responsabilidade é grande, porque depois ele não pode impedir a publicação, mas ele pode sim pedir uma reparação por eventuais danos causados. Afinal de contas, os direitos de personalidade são assegurados na Constituição e aqui nós estamos vendo também no Código Civil, tá? Muito bem, é disso que se trata. Parágrafo único. Em se tratando, olha ele aqui de novo, morto ou ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes e os descendentes. A gente já viu alguma coisa parecida ali para cima no artigo 12, parágrafo único, e é interessante a gente saber porque pode vir, e eu reputo que seria uma questão bastante difícil se vier na nossa prova. Se o examinador quiser complicar, ele pode complicar aqui. Por quê? Porque aqui nós temos linha reta ou colateral até o 4º grau. E aqui nós temos algo bem mais específico, que para essa proteção, o cônjuge, os ascendentes e os descendentes. Deixa eu marcar o cônjuge aqui também. Aqui só lembrando da mesma forma que lá em cima o cônjuge pode ser o companheiro, não aquele, entre aspas, o casado de papel passado, não apenas este, mas também o companheiro, o convivente em união estável, também está habilitado aqui, já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Gente, tem muita coisa que o Supremo decidiu a respeito desses artigos aqui, tá? Muita coisa mesmo. Então, eu estou citando só aquilo que é indispensável para a gente compreender o que a gente está lendo, tá? Mas o cônjuge e o companheiro, além deles, os ascendentes, veja que é bem mais restrito, não fala nada de 4º grau. Aqui não tem 4º grau. Ascendente, descendente, cônjuge, acabou. Então é uma hipótese bem mais específica, bem mais restrita de proteção do que essa daqui. Aqui você pode gravar da seguinte forma: a lesão ameaça direito de personalidade. Veja que aqui está bem amplo. E reclamar perdas e danos, até o 4º grau. Então aqui ele abre, né? Aqui ele abre
para direitos de personalidade, também ele abre a legitimação. Legitimação são as pessoas que podem requerer. Então ele abre de um lado, abre do outro. Então aqui é amplo e aqui é amplo, tá legal? E aqui você vai ver que é bem mais restrito, o nosso artigo 20. Que ele está falando de quem? Autorizadas, se necessárias, a administração da justiça, salvo se autorizadas, deixa eu voltar um pouquinho, salvo se autorizadas ou se necessária a administração da justiça, manutenção na hora, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo para tá. Então veja que aqui ele é mais restrito. Aqui nós estamos diante de hipóteses mais restritas. Portanto, palavra, publicação da palavra, exposição, utilização da imagem. Veja que são hipóteses mais restritas e que a limitação também é de legitimados, então também mais restrito. Entendeu? Lá em cima você abre, aqui você fecha. Você pode gravar dessa forma. Foi como eu fiz, por exemplo. Eu na época, me lembro que na época tive muita dificuldade. Falei, puxa vida, já é tratado lá em cima, por que ele repetiu aqui? Bem, na verdade a gente não precisa aprofundar nisso, só saber que quando a gente está diante dessas hipóteses aqui, é restrito. Então a legitimação vai ser restrita. Ele incluiu isso aqui, restringiu, ou seja, ele não falou amplamente em direitos de personalidade, ele falou especificamente de alguns direitos. Então, os legitimados também vão ser restritos. Tá legal? Vamos aqui para o nosso último artigo 21, a respeito dos direitos da personalidade. E ele vai dizer, a vida privada da pessoa natural é inviolável. A vida privada é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Que pode ver que também se repete, né? Esse artigo também foi discutido lá na ADIM 4815. Foi também utilizado como argumento de defesa para que não se pudesse publicar sem autorização do biografado, mas esse argumento foi vencido em prol da liberdade de expressão e de livre pensamento, tá? Muito bem. Então, a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir. Na verdade, é mais do mesmo aqui, né, pessoal? É a defesa dos direitos da personalidade que não podem ser violados. Uma vez violados, ainda que não se exija autorização prévia, ele vai continuar tendo defesa, tendo guarida aqui pelo artigo 21 e pelo artigo 20, uma vez que vai caber uma eventual reparação, indenização por violação aos direitos da personalidade, tá? É mais do mesmo, é dizer, só está sendo um pouquinho mais específico a respeito da vida privada da pessoa natural, dizendo que é inviolável e que o juiz, aqui, a requerimento do interessado, a pessoa tem que requerer, tá? O juiz não vai sair lá do gabinete dele e dizer, olha, li uma reportagem aqui que está sendo violada. Não pode fazer isso. Tá? Ele vai ferir, se o juiz fizer isso, uma série de princípios que ele não pode, ele tem que ficar inerte. Ele tem que esperar o requerimento interessado que tem que correr atrás dos seus direitos. Como diz o jargão, o direito não socorre aos que dormem. Então, a pessoa tem que requerer, tá? Se ela se sentir ofendida, lesada em sua honra, imagem, vida privada, ela precisa requerer. Ninguém vai fazer isso por ela, a não ser que seja a pessoa morta, tá? Que aí já eventualmente, aliás, necessariamente, não vai poder fazer per si, ou seja, por ela mesma, vai precisar que outros legitimados o façam em seu nome. Tá legal? Pessoal, a respeito de direitos da personalidade, penso que seria isso mesmo. Não tem mais o que acrescentar, a não ser que a gente saia do nosso barquinho. E isso a gente não vai fazer porque não precisa, tá bem? Vamos direto ao ponto. Como eu sempre tenho dito, vamos direto ao ponto porque o nosso objetivo é acertar as questões. Penso que se cair alguma coisa de direitos da personalidade, vai estar dentro do texto ali e do que a gente tratou. Tá bem? Agora, pessoal, aqui ó, ausência.
ausência, curadoria dos bens do ausente, sucessão provisória. A gente viu alguma coisa a respeito disso lá em cima, a respeito de ausência, morte presumida. A gente já tratou sobre isso na primeira parte. A gente não vai voltar nisso e vocês vão perceber que eu já fiz aqui, ó, a marcação para a aula de hoje. Pessoal, aqui eu vou usar uma expressão que a gente costuma usar os concurseiros, que é: nós precisamos fazer escolhas trágicas, tá legal? Não adianta eu entrar aqui nesse ponto com vocês, porque eu acredito que não vai cair. Sendo bem reto e direto, o famoso papo reto, eu acredito que isso aqui não vai cair. Rafael, depois da prova, descobrimos que caiu. Puxa vida, tivemos que fazer uma escolha trágica, não acreditamos que isso vá acontecer. Então, pessoal, dentro dessa perspectiva, a gente não vai ver, tá? Ainda que esteja previsto no nosso programa, no nosso edital, a gente não vai ver, porque nos mais variados concursos, para os mais variados cargos, esse é um assunto que cai pouco. Pouquíssimas vezes eu vi esse assunto ser cobrado, tá? Sendo bem sincero. Pode ser que a OCP nos surpreenda e traga alguma coisa a respeito disso? Pode. Tá no programa, pode cair. Entretanto, acho remota a possibilidade. Esse é um assunto complicado, com muitos detalhes. De utilização prática existe, mas é pouca, tá? Pouco se vê na prática isso daqui a respeito da ausência, então é um assunto que a gente vai pular. É um pulo estratégico, tá? Não é um pulo aleatório. Aleatória vai ser a pergunta se vier na nossa prova, porque realmente é um assunto que pouco aparece na prática do foro, do cotidiano do foro, tá bem? Feitas essas considerações, a gente vai encerrando a nossa aula. Se você quiser fazer a leitura disso daqui, fique à vontade. Entretanto, acho que vale a pena, até porque pela aproximação da data da prova, você deve centrar esforços. Aqui é uma conduta estratégica, centrar esforços naquilo que realmente tem possibilidade de cair, tá? É uma escolha trágica, tá? Mas que não é um risco calculado, tá? Não é aleatória, é um risco calculado, acho que vale a pena correr. Eu correria. Tá bem? Uma vez que eu não tenho contato com isso, e mesmo que tivesse, né, na hora da minha revisão final, esse assunto não entraria. Tá bem? Próxima aula, vamos tratar agora sim pessoas jurídicas. Veja que eu já até andei fazendo algumas anotações aqui. Pessoas jurídicas, esse assunto, esse sim, merece as nossas estrelinhas. E teremos estrelinhas de assuntos que podem cair aqui. Eu vou preparar essa aula e a gente se encontra na próxima. Muito obrigado por ter estado até aqui. Eu agradeço a sua companhia. Espero que você me deixe o like, que você se inscreva no canal e compartilhe. Afinal de contas, é isso que fortalece o nosso trabalho, como dizem os demais youtubers. Sinceramente, o like, pelo menos o like, acho que você podia deixar pra gente, tá bom? Um coraçãozinho aí pra você e um coraçãozinho pra mim, e mais a aula pra você estudar. É disso, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Tchau!